O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá, seja muito bem-vindo ao Caldo de Cultura. No programa de hoje, nós vamos conhecer um novo espetáculo da companhia de dança Tessera. É o Black Dogs, que foi inspirado no tema depressão. E não é só isso, acompanhe os destaques desta edição. Começamos aqui na exposição Produção Assistida, no Museu de Arte da UFPR, o MUSA. Um coletivo de 7 artistas ocupou o espaço para trazer uma reflexão sobre o papel da arte e os museus. O Museu de Arte da UFPR foi o ponto de partida para esta exposição Processo, e isto porque os trabalhos foram surgindo ao longo da pesquisa. Ela surgiu a partir de um interesse meu e da Maia, né, que nós, na época, no ano passado, a gente era ainda estudantes, e a gente sentia essa vontade de ocupar esse espaço, que a gente sentiu uma certa distância, assim, uma certa lacuna entre o MUSA, como museu da UFPR, e o da Artes, né, que era onde a gente estudava. Então, para preencher essa lacuna, a gente pensou em propor alguma coisa juntas. E daí, nisso, as pessoas começaram a ser agregadas, né? E daí, com a conversa coletiva, a gente pensou, não, então, vamos pensar o que o museu traz, assim, né? A partir dessa vivência lá dentro, né? Então, a ocupação, esse espaço que a gente está diariamente, assim, ele vai sendo construído, assim. A exposição tem várias frentes com múltiplas intervenções. Esta aqui, por exemplo, ressalta o papel dos museus. Nosso objetivo aqui foi a de ocupação do espaço, né? Então, a gente começou com o objetivo de pesquisar o museu, né, o MUSA, entendendo ele tanto historicamente, como o seu contexto político, né? Então, tudo que está relacionado a essa administração e gestão. Na Poética, uma arte efêmera, repleta de obras com materiais de escritório. Aqui o papelão ganhou destaque e virou móvel, além das provocações escritas aos pedaços pelas paredes. Nosso objetivo é entender mesmo o museu e essa pergunta de qual é a nossa função aqui dentro, porque ocupar é uma coisa que a gente tem sido se perguntando todo dia, sabe? Então, de ativar o museu, de tornar ele ativo, de tentar reconstruir alguma percepção diferente sobre a arte contemporânea, assim, também. De não ser algo tão tradicional, que seja alguma coisa monótona, mas que ela está sempre acontecendo, né? Essa espontaneidade, ela faz parte do trabalho, né? Então, eu acho que isso é o principal, assim. É o acaso, é construir a partir dessa vivência mesmo, sabe? Que sem o planejamento ele acontece na hora, sabe? Então, eu acho que isso agrega muito, assim, é trazer esse espaço de construção de laboratório, sabe? Para um museu que é um laboratório, porque o MUSA, a função dele, dentro da sua construção, é ser um museu-laboratório, sabe? Então, o objetivo de ativar mesmo esse espaço, assim. O primeiro espetáculo da Tessera para 2017 é uma releitura da coreografia Black Dog. A coreografia foi pesquisada e construída a partir de 6 sintomas marcantes da depressão. É isso mesmo, Pacheco? Como que foi então construir essa coreografia baseada nessa doença, né, que atinge boa parte aí da população? Foi uma tarefa
bastante difícil, porque há um tempo atrás a depressão era tratada como um outro enfoque, e depois nos últimos 10, 15 anos, cada uma das etapas da depressão foi compartimentalizada, então houve a possibilidade de dizer, não, ela tem sintomas, que ao longo da soma desses sintomas vem a crise da depressão. Então nós optamos por pegar 6 sintomas, que são característicos, como a impossibilidade de se locomover, a falta de ar, o medo, o stop and go, de conseguir se deslocar, ora não. Em cima desses princípios, desses 6 sintomas, nós conseguimos criar. E no final do balé tem uma surpresa, que um dos Black Dogs faz a reunião desses elementos todos. E por que esse nome, Black Dog? Black Dog era um nome antigo que se dava à depressão. Hoje eles dizem, eu tenho um dragão dentro de mim, não alimente meu dragão. E antigamente se chamava Black Dog, como se eu tivesse um grande cachorro preto dentro de mim e que esse cachorro tomava conta de mim. Então eu alimentava esse cachorro negro e o cachorro ia expandindo dentro e ia limitando as minhas questões. Então esse foi um nome dado, eu acho que Estados Unidos, para caracterizar a depressão. Então nós importamos esse nome e batizamos o balé, porque era bem adequado. Bom, e agora uma releitura, né? O Black Dog, ano passado, vocês já fizeram essa coreografia. O que muda nesta nova fase? Na verdade, a estrutura coreográfica, a partitura dela se mantém a mesma. Nós só trouxemos 4 novos bailarinos que entraram esse ano na companhia e alguns ajustes coreográficos diferentes da original. Mas, em tese, é basicamente o mesmo espetáculo, um pouco mais denso, porque ele vem mais maduro. Eu acho que é uma grande sacada. E a parte da dança contemporânea também, trazer essa provocação ao público, trazer essa reflexão sobre algo pertinente aí à sociedade? Na verdade, existe aqui uma questão que sempre pauta com a Tessera. Na verdade, a Tessera, ela trabalha com dança moderna numa questão contemporânea, mas o nosso trabalho é focado dentro da dança moderna. Os questionamentos estão relacionados ao que acontece hoje em dia. Isso passa a ser contemporâneo. Então, o que vai pela contemporaneidade? Por exemplo, a depressão é uma questão da contemporaneidade. A forma da Tessera levar isso para o palco é através da dança moderna. Então, a gente joga com essa dupla. É bem legal. E o cineasta Eduardo Baggio está acompanhando então toda essa trajetória, essa preparação da Tessera para fazer um documentário, é isso? Nós conversamos com o pessoal da Tessera, uma conversa que começou com a Cristiane Wozniak, se estendeu ao Pacheco, a Ellen, a Ju e todo o grupo, com a proposta de fazer um documentário que acompanhe o processo criativo de uma companhia de dança, no caso da Tessera, e estamos fazendo isso através do curso de cinema da Unespar, especificamente do grupo de pesquisa do Cine Criar. Então é um trabalho feito envolvendo professores, eu, a Juslaine dirigindo, a Cristiane, que também é professora, trabalhando na produção, aí alunos, a Ana, o Pedro, o Guilherme, trabalhando com fotografia, com som, a nossa bolsista do laboratório, a Agnes, que é egressa do curso. Então isso é muito interessante para nós, porque é um trabalho que envolve professores, funcionários, alunos, ex-alunos, num processo de criação cinematográfica, investigando a criação da dança. Mais do que mostrar, então, a coreografia, enfim, esse processo de ensaio, é uma pesquisa, permeando aí esse processo criativo. Esse é o nosso grande desafio. A nossa ideia é que a gente consiga expressar num filme o resultado de uma pesquisa sobre criação artística. Vamos ver se a gente chega nisso. A coluna Diálogos Culturais desta semana traz as novidades do universo musical. É com Caio Marx. Oi, meu nome é Caio Marx e esse é mais um Diálogos Culturais musical. E neste mês de junho temos alguns lançamentos interessantes para você ativar aí o seu streaming, seus CDs, seus vinis ou o formato que você preferir para ouvir boa música.
A primeira boa surpresa vem da África, é o Songhoy Blues, uma banda formada na cidade malinesa de Timbuktu, que acaba de lançar o seu segundo álbum, chamado Resistance. O som é uma mistura muito interessante de ritmos africanos, guitarras inspiradas em soul e blues e uma energia que remete até ao punk rock. As letras, cantadas no dialeto africano Songhoy, acrescentam ainda mais originalidade ao som dançante e contagiante da banda, que vem sendo aclamada pela crítica internacional. Confira o som. Samedi soir à Bamako, sur Mambo. Samedi soir à Bamako, sur Mambo. Oh, 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 c'est chaud. Ah, Em um universo bem mais pop, vale a pena ouvir Melodrama, o novo trabalho da jovem cantora neozelandesa Lorde. Ela surpreendeu o mundo com seu disco de estreia, que se chamava Pure Heroin, lançado em 2013, quando tinha apenas 16 anos. Com ele, faturou inúmeros prêmios e chegou a ser apontada por David Bowie como o futuro da música pop. A melancolia do primeiro álbum permanece, e com produção de gente da pesada como Malai e Jack Antonoff, o som cresceu junto com Lorde. E tem tudo para conquistar rádios e pistas mundo afora. Outra boa pedida é Witness, segundo disco do americano Benjamin Booker. Seu álbum de estreia de 2013 trazia arranjos sujos e distorcidos para canções angustiadas, cantadas com uma voz gutural, muito parecida com velhos cantores de blues da Louisiana. Neste novo álbum, a produção é bem mais cuidadosa e a guitarra distorcida dá lugar a cordas e metais, enquanto as canções flertam com o soul e o gospel. A voz característica de Booker está ainda melhor e faz a tradição parecer moderna, com letras que refletem sobre a nova onda de racismo que vem ressurgindo e crescendo nos Estados Unidos. O destaque é para a faixa I Believe. Want to believe in something. I don't care if it's right or wrong. I just want to believe in. E aqui em Curitiba não podemos deixar de falar de Sopa de Cabeça de Bagre, quarto álbum de estúdio da banda Escambau. Porque meu brilho, só sei que no vento eu me espalho. Formada em 2009 por Giovanni Caruso, ex-integrante do Fecheclers, a banda vem se firmando como uma das mais criativas do cenário alternativo nacional, misturando estilos diferentes, com letras divertidas e irônicas, que trazem o rock gaúcho do TNT, dos Cascaveletes e do próprio Fecheclers, mas também traz elementos da música brasileira, paraguaia e argentina, países em que já estiveram em turnê. Como sugere o nome, é uma verdadeira sopa de cabeça de bagre. Vale a pena conferir. E é isso aí. Mês que vem nos encontramos aqui nos Diálogos Culturais com mais dicas musicais para você. Até lá! E depois do intervalo, a exposição que transformou o Departamento de Artes da UFPR em uma galeria e ainda a restauração de um órgão com quase 100 anos. O Caldo de Cultura volta já. O Caldo de Cultura está de volta e agora vamos ao De Artes da UFPR conhecer a exposição Corpo Cultural Abstrato Material. Ela faz um exercício sobre o papel dos artistas nas galerias. Jovens artistas atuantes na cena artística curitibana estão reunidos em uma exposição que transita em 4 eixos: corpo, cultura, abstração e materialidade. Esta é a exposição Corpo Cultural Abstrato Material.
corpo é representado como elemento cultural, social, político, psicológico e também é abordado através de sua materialidade, nas formas, cores e abstrações do corpo como objeto. Através da intersecção dos eixos abordados, a produção visual busca proporcionar ao visitante uma interação acerca das diversas reflexões e possibilidades que permeiam a exposição. Identificamos 4 eixos de trabalho entre o pessoal da nossa turma, sabe? São o corpo, cultural, abstrato e material, que é o nome da nossa exposição. A partir desses eixos, a gente identificou quais eram os artistas que trabalhavam em cada uma dessas áreas e a gente foi identificando quais eram as intersecções dessas áreas, sabe? Então, a nossa ideia foi criar uma linha em que o espectador pudesse chegar na exposição e pudesse transitar por essa produção que é tão diversa, tão diferente, de forma a dar uma cara para essa produção. Sabe? Leonardo foi um dos artistas que expôs. O quadro retrata a cultura japonesa. Eu, nos meus trabalhos já há muito tempo, por uma vontade própria, um gosto mesmo pessoal, eu sempre tento trazer aspectos da cultura, mitologia, do shintoísmo e de filosofias orientais, principalmente do Japão. E nessa obra em específica eu falo da deusa Materazo, que é a deusa do sol na mitologia shintoísta, e eu tento fazer um paralelo então dessas filosofias com o aspecto visual da arte pop contemporânea mais ligada aos meios de entretenimento, né? Então, no caso da pintura, né, que essa é uma tela que eu estou expondo, eu faço um paralelo das peculiaridades da linguagem da pintura digital, só que trazendo para a pintura tradicional em tela. Todo o processo faz parte de uma disciplina do curso de Artes Visuais da UFPR. Acho que deu bastante conta do que eles se propuseram, que é sempre uma dificuldade se construir unidade onde necessariamente não há princípio, né? Porque eles não estão unidos por uma afinidade teórica, né? Ou geracional. São pessoas, alunos, né? Ou estudantes de arte, ou artistas, na verdade, nesse momento, que se reuniram por uma coincidência e fazem parte da mesma disciplina. Então foi um trabalho bem intenso e bem produtivo da comissão, encontrar traços em comum, né, entre essa geração de artistas e conseguir produzir um retrato, né, teórico, textual, conceitual dessa diversidade toda. A Igreja Bom Jesus dos Perdões, em Curitiba, guarda uma preciosidade musical, um órgão de tubos montado na década de 20. O instrumento está passando por uma restauração e o Caldo de Cultura acompanhou uma parte deste trabalho, que inclusive conta com a ajuda dos estudantes do curso de luteria da UFPR. Do alto do mezanino da Igreja Bom Jesus, dá para ouvir e ver a imponência deste instrumento musical de mais de 90 anos. Os detalhes de madeira entalhados à mão impressionam pela beleza e delicadeza. Além, é claro, do som forte e cristalino, um item quase indispensável para embalar as celebrações. O processo de restauração veio pela necessidade, já que o instrumento estava tomado pelos cupins. A gente vai reconstruir todo o sistema de acoplamento pneumático e a gente coloca no lugar. Agora está funcionando eletricamente, vamos deixar a eletricidade funcionando, mas deixa o original no lugar. E os tubos de tração pneumática que vão debaixo do órgão também vão ser recolocados tudo no lugar. E de modo que todo o material original do instrumento ele vai permanecer no instrumento. Entre os itens restaurados está este fole, que sustenta as notas musicais, a lustração da madeira para remover o verniz e tratar os cupins e também a parte de entonação e afinação geral, que é feita cuidadosamente pelo Frei Lauro. A
A experiência de Frei Lauro vem da Alemanha. Ele estudou nas fábricas de lá para aprender como reparar os órgãos. Eu fui aceito como aprendiz lá, como alguém de uma firma, é matriculado, tudo direitinho, né? Então lá também tem que ser assim. E o aprendiz tem que, no caso da construção de órgãos, 1 mês e meio em cada semestre tinha que frequentar a escola técnica, um curso intensivo, né? Conhecimento que ele fez questão de transmitir aos alunos do curso de luteria da UFPR, que inclusive estão ajudando na restauração. Eu peguei já uma parte bem posterior da restauração, mas para mim está sendo excelente. Eu estou conhecendo profundamente toda uma parte que é incrível, né? Esse órgão, mesmo sendo um órgão pequeno, para mim é uma coisa gigantesca. Eu que nunca mexi nele, então é algo muito interessante. O órgão de tubo leva o mesmo nome do seu construtor, Johann Spitz, que inclusive esteve no Brasil em 1926 exclusivamente para a montagem deste equipamento. Ele construiu esse instrumento com seus irmãos, né? E foi enviado para cá e no começo de acho que abril, maio, o órgão chegou aqui e aí foi montado. E quem montou aqui foi o pessoal da Essenfelder e ajudados pelos freis daqui, né? Você vai conhecer um marroquino radicado no Brasil que usa fotografia para unir as duas terras. O projeto Entre Marrocos e Brasil mostra a interculturalidade entre os dois países. The project really was started this year. But I was thinking about this project since I am here in the first time in Brazil. It's 1 year ago. I like Brazil. I was visit a lot of places like Balneário Camboriú, Santa Catarina, and Florianópolis, and other cities in São Paulo. Then when I was back to Morocco, I was thinking that I will do this project between Morocco and Brazil to talking about culture, about our different culture, you know. Right now, I back to choose to be in Curitiba because in Curitiba so many cultures like Japanese, China, Arabic, a lot of things to do in Curitiba, you know. I was choose in Marrakesh because Marrakesh is the big tourism city in Morocco, and Meknes is my city, you know. I was choose the very old places in Morocco to talking about our stories. And here in Curitiba, it was like famous places, not so different. You have to be artistic, you know. So every time when I'm going, sometimes without camera, I go and I see some things that I like to take in pictures, and I don't have camera. I imagine how this picture will be, you know. This is very nice feelings when you feel in the right place to make your project like in Curitiba. And here is the very interesting places to make your project, you know. Caldo de Cultura está acabando, mas você pode conferir a nossa programação nas nossas redes sociais. Até mais, tchau!